Gente, olha só. Hoje é quinta-feira, certo? Dia 20 de janeiro de 2022. Ontem eu cometi um equívoco. Eu mandei a aula de aumentativo e diminutivo, né? Mas aí a atividade era na página 92. Eu vou explicar esses conteúdos que eu confundi, tá bom? E aí a gente vai fazer a atividade do dia, tá legal? Olha só. Adjetivos e locuções adjetivas. O que é isso, professora? Eu já expliquei na nossa aula, na nossa sala de aula, na atividade de apoio, o que é um adjetivo, né? O adjetivo, ela é uma das classes de palavra da língua portuguesa, porque a língua portuguesa, ela possui até 10 classes de palavras. Substantivo, numeral, pronome, artigo, tá? E aí vai, uma gama inteira. Então, os adjetivos, ele faz parte dessas classes de palavras, né? Que é da língua portuguesa. Então, ele é uma classe de palavra que tem como objetivo caracterizar o substantivo. Lembra que o substantivo é a maior classe de palavra que tem, porque é o substantivo que dá nome a coisas, a objetos, a pessoas, né? Ele é o maior que tem, né? A classe dos substantivos. Então, o adjetivo, ele vai caracterizar, ele vai dar uma qualidade, ele vai dar uma condição, ele vai dar um defeito, um estado. Para quem? Para o substantivo, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei, o homem é uma máquina, né? Ele é uma máquina, além de eu estar falando metaforicamente, né? Tô dando uma qualidade ao homem, que ele trabalha muito, né? Que ele é muito inteligente, eu tô dando para ele uma qualidade. Aquele menino é muito travesso. Também é uma qualidade do menino, um defeito no caso, né? Que é travessura demais é defeito, não é qualidade. Ele é um bom homem, uma qualidade também, tá? Se eu dissesse assim, ele está muito feliz, é a condição que ele está no momento. Então, feliz ali seria o quê? O adjetivo, como máquina, que é um adjetivo, porque ela está dando uma qualidade ao homem, né? Máquina está se referindo ao substantivo homem. Aquele menino é muito travesso. O travesso tá também se referindo ao menino, aquele menino. Ele é um homem bom. Bom também está se referindo a quem? Ao homem, tá? Então, o adjetivo é aquela classe de palavra que dá característica ao substantivo. E aí a gente vai falar também sobre as locuções adjetivas, tá? Que é uma expressão que tem valor adjetivo. Sabe-se então que é para dar qualidade, né? Defeito, estado, condição, não é isso? Que a gente aprendeu agora no outro slide. Então, a locução adjetiva, ela também é uma forma de dar uma caracterização do substantivo. Ela é representada por mais de uma palavra. Enquanto no adjetivo, gente, a gente representa com a única palavra, já na locução adjetiva, não. Em geral, ela se apresenta por mais de uma palavra, né? A locução adjetiva, ela sempre vem precedida de uma preposição. O que seria uma preposição? Vamos lembrar, ó, em, de, como, de, por e por, né? Do e por. Isso são preposições, tá? Que a gente também encontra muito isso quando a gente vai falar sobre as locuções adjetivas. Então, simplificando, olha lá. As locuções adjetivas é a união de palavras para representar a mesma coisa. Ok? Isso é muito sem pé e nem cabeça. Olha só, eu quero dizer que isso é o quê? Um absurdo. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Adoro comer carne de boi. Adoro comer carne bovina. Olha aqui a minha preposição. De boi. Boi aqui, eu tô falando do animal? Não, eu tô dando a qualidade da carne. Não é isso? Não tô falando da carne do boi que eu adoro comer? Pois é, então eu adoro comer o quê? Carne bovina. Tá vendo? Eu juntei as palavras, eu tirei a preposição de boi e usei apenas o adjetivo mesmo bovina, tá? Aí, olha só, a gente tem aqui a nossa atividade do nosso livro, que foi aqui a de ontem, né? Que é o infográfico,
que é um infográfico, né? O infográfico, ele fornece informação usando imagens de pequenos textos. É um gráfico também, mas ele pega, faz um gráfico, mas ele tem a imagem, e dentro dessas imagens ele tem os textos que está falando especificamente sobre aquilo que ele está apresentando nesse gráfico. Então, o infográfico, ele é utilizado com diferentes assuntos, tá? Grandes, pequenos e grandes informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. E aqui no nosso gráfico ele está dizendo, ó, grandes e pequenos, com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha. Os organismos, recordistas em tamanho, encontram em seu próprio jeito de sobreviver no mundo. Então, é uma forma que ele tem também de fazer uma representação sobre o que ele está querendo falar, sobre o tema dele, tá? Aí, lá na página 93, que a gente tem essa atividadezinha, que a gente já está falando aqui sobre os adjetivos, né? Fala assim, ó, vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas. Para descrever o elefante, os autores dos textos precisam empregar adjetivos e locuções adjetivas. Adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, isto é, os substantivos. Então, aqui, olha só, quando eu falo caracterizar, dar característica ao substantivo, tá? Escreva no quadro os adjetivos ou as locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que apareceu nos textos que leu sobre os elefantes nessa unidade. Ou seja, lá no texto do infográfico, apareceu umas formas que ele está dando as características do elefante, no caso, né, aqui. Então, os adjetivos, ó, substantivo, memória. Memória, ele estava falando sobre a memória de quem? Do elefante. Então, ele tem uma memória o quê? Boa, né? Então, eu posso escrever boa, professora, aqui no adjetivo? Pode, memória boa. Ou então usar até o próprio elefante, porque a memória de elefante quer dizer que você tem uma boa memória. Os elefantes têm memória boa. Orelhas, como são as orelhas do elefante? São grandes, né? Então, é um adjetivo, tá dando uma característica à orelha do elefante. Então, aqui eu posso colocar, ó. Opa, desculpa. Deixa eu voltar só um pouquinho, senão eu não vou conseguir achar já. Memória. Tem uma boa memória. As orelhas são grandes, né? Gigantes. As presas, como é que são as presas do elefante? As presas do elefante são também o quê? Vamos dar um adjetivo para a presa do elefante? Muito grande, né? O fungo gigante, Ele tem os dentes grandes, as presas, vamos colocar aqui, enormes. A tromba é uma gigante. São características que a gente pode denominar o elefante, tá? Então, esses são os adjetivos que a gente encontrou para colocar nessa atividade. Aí, você vai fazer sua atividadezinha dessa página aqui, ó, que é de hoje, tá? Que são o quê? São as atividades, é a atividade que a gente vai falar sobre, o aumentativo e o diminutivo. Não é isso? Que foi aquela aula que eu dei ontem sobre o aumentativo e diminutivo. A gente tem a classe de palavra, a palavra comum, por exemplo, lagarto, né? É uma palavra comum. Lagartão, uma palavra que eu já estou dando o quê? Um aumentativo. E lagartinho, que eu estou falando no diminutivo. Beleza? Muito bem. Não esqueça de ver as atividades, tá, gente? Até mais.